Olá pessoal, estamos aqui para mais um videozinho do nosso canal. Já dá o likezinho aí, já te inscreve no canal. Como assim não é inscrito ainda? Mas te inscreve agora, tá? E já dá uma clicadinha no sininho já de leve assim, porque todos os dias, às 7 horas da noite, nós temos um videozinho novo no canal. Tá bom? Aqui canalzinho de ciência, canalzinho de química, canalzinho de física, canalzinho para a gente falar das coisas das ciências. E hoje nós continuamos com a saga dentro da química, falando um pouquinho mais das misturas. Opa, misturas, professor? Hoje vamos falar de misturas homogêneas, heterogêneas. Isso bem importante para nós. Vamos começar lembrando o que é a matéria. A matéria ela é formada por substâncias. A matéria é tudo que tem massa e volume. O que não é matéria é vácuo. Tá? Lembra que o vácuo ele não apresenta propriedades porque não tem matéria. Matéria tem suas propriedades. Se não tem a matéria, não tem as suas propriedades. A única que a gente pode falar que o vácuo tem é o volume, porque ele tem um espaço de vácuo lá, que a gente pode até dizer que tem um volume lá. Tá? Mas não tem mais nada, nenhuma propriedade, porque lá é a ausência de matéria. Então a matéria é formada por substâncias químicas, toda a matéria, inclusive nós. Tá? E essas substâncias químicas podem estar puras ou misturadas, ou seja, estão isoladas, sozinhas ou juntas com outras substâncias. É a possibilidade. Muito bem, vamos ver os exemplos. Um pote com açúcar. Olha ali, apresentou uma fórmula. Estão vendo a fórmula? Fórmula C12H22O11. Isso quer dizer que aqui nós temos uma substância pura. Uma substância pura, que nesse caso é pura composta por carbono, por hidrogênio e por oxigênio. Ou seja, é uma substância pura composta. Lembra que substâncias elas têm a representação delas por uma fórmula química, certo? Isso, aliás, é uma das coisas que fala muito mal do açúcar, porque o açúcar é uma substância pura composta e a gente não deve consumir substâncias puras compostas. Nada puro é muito legal, tá? O açúcar mascavo, ó, top. Por quê? Por que ele é top? Porque ele é uma mistura de substâncias, acaba sendo mais nutritivo e mais interessante para o organismo do que apenas a sacarose, o açúcar branco, o açúcar refinado, o açúcar processado. Tá certo? Agora, olha o segundo exemplo, olha o segundo exemplo. Qual é o segundo exemplo? Um copo de água mineral. Ah, um copo de água mineral. Água pura, né, professor? Água pura, água mineral, água da fonte. Cuidado, água mineral tem muitas substâncias químicas dissolvidas na água, sais minerais, que dão origem ao nome água mineral. Muito cuidado, toda água, quando ela carrega um adjetivo, e ela carrega muitos adjetivos, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Né? Água do rio, água da torneira, água do oceano, e essas águas que eu estou falando, todas elas são misturas. Água salgada, água doce, todas são misturas. Água, tem uma água que é chamada de água dura, muito cuidado. Quando aparece essa característica, água dura, é uma água rica em sais de cálcio, magnésio. E também se fala até em ferro, mas cálcio e magnésio, principalmente, tá? Então, água dura. O Doni, quando é que eu vou considerar a água pura? Água destilada a gente vai considerar pura e água pesada a gente vai considerar pura. A água pesada é a água que vai dentro dos reatores nucleares. Que medo, tá? É uma água que usa um hidrogênio especial chamado deutério, tá bom? Um copo de água mineral, então, é uma mistura. Ah, a chuvinha aí fora, ó. Uma mistura. Como ela apresenta uma característica de aparência uniforme, quando a gente diz uma fase só, a gente chama de mistura homogênea. Ô Doni, como é que a gente designa a substância e como é que designamos as misturas? As substâncias nós designamos pelas fórmulas. Cada substância química tem a sua fórmula química. E a sua fórmula química, ela apresenta algumas características muito importantes, como, por exemplo, os elementos formadores. No caso aí do exemplo, eu peguei o gás carbônico, extremamente importante para nós, porque nós respiramos, absorvemos o oxigênio, utilizamos o oxigênio nas combustões do organismo com o objetivo de obter energia, inclusive queimamos a glicose, C6H12O6, e produzimos a partir daí gás carbônico que tem que ser eliminado do organismo. Tá? Então, expiramos o gás carbônico. E a proporção entre o carbono e o oxigênio está nos índices 1:2. Além disso, nós temos também o estado físico para dizer que isso é uma substância, porque substância é uma entidade do mundo macroscópico,
que forma o nosso mundo, que tem propriedades características. Para dizer que é uma substância, eu tenho que colocar o estado físico. Se eu não colocar o estado físico, isso pode representar uma molécula de gás carbônico e às vezes não é o que a gente quer tratar quando a gente fala de matéria. A matéria é formada por substâncias, tá? As substâncias vão ser formadas por moléculas, sim, sim. E as moléculas por átomos, sim, sim. A gente vai ver tudo isso aí. A gente vai ver tudo isso aí. Porém, tá? Quando a gente coloca o estado físico, a gente garante que a gente está falando de uma substância química, né? Muito top. E quando a gente se refere a uma mistura, a gente usa a composição química. Já que a gente não pode usar uma única fórmula, porque são 2, 3, 4, 10 substâncias que estão no mesmo local, eu não posso usar uma única fórmula. Como é que faz então, professor? Vamos pegar um exemplo aqui, o soro fisiológico. Está até com um frasquinho aqui de soro fisiológico. O soro fisiológico, ele é uma mistura mais simples, né? O que tem no soro fisiológico, professor? Tem cloreto de sódio, não é sal de cozinha, tá? Sal de cozinha é uma mistura. Sal de cozinha tem iodeto de potássio, tem cloreto de magnésio e tantas outras substâncias químicas. O sal de cozinha é uma mistura. Aqui tem que cloreto de sódio puro, tá? E água. Opa, água comum? Não. Água destilada. Água destilada. Não é água comum. Não posso pegar a água da torneira para botar aqui sal de cozinha e fazer o soro fisiológico. O soro fisiológico é feito com NaCl e H2O. Duas substâncias químicas apenas. Na seguinte proporção, 0,9% de cloreto de sódio e 99,1% de água. Ah, mas que água que está cara, né, professor? O soro fisiológico é relativamente caro por causa do grau de pureza das substâncias que estão no soro fisiológico. Tá? Para purificar a substância se gasta bastante grana, tá? Então, por isso, muito cuidado, tá? Lembra que o soro fisiológico a gente pode injetar na veia, porque ele tem a mesma tonicidade, a mesma concentração de íons, tá? Ou de partículas, melhor dizendo, que o soro sanguíneo, tá? Então, não dá efeito osmótico lá na veia, né? No organismo da gente. Então, tu pode injetar na veia direto. Inclusive, isso vai com medicamentos, às vezes, junto, né? Beleza. Pessoal, olha só. Presta atenção na ideia. Se eu coloquei duas substâncias juntas, elas se dão muito bem, uma se dissolve na outra, uma interage bem com a outra, a gente vai ter uma mistura que a gente chama de homogênea ou uma mistura também chamada de solução. O aspecto é uniforme, o aspecto tem uma só fase. Tu olha e enxerga uma coisa só. Um exemplo característico de mistura desse tipo é, por exemplo, a água, que pode ser da torneira, tá? Que já é uma mistura, né? Com sal de cozinha, que também já é uma mistura. Só que o sal de cozinha a gente sabe que se dissolve em água. E no momento que o sal de cozinha se dissolve em água, o aspecto vai ficar uniforme. Aquele sólido, ele desaparece, entre aspas, na água. Claro que ele está lá, né? Mas ele está na forma aquosa, dissolvido na água. Agora, presta atenção nessa ideia. O Doni, se eu colocar sal, colocar sal, colocar sal, colocar sal, não vai ter sal em excesso? A água não vai ter uma capacidade máxima de dissolver esse sal? Sim. A água vai dizer, não consigo dissolver mais, não bota mais sal que eu não vou dissolver. E aí, quando ela não dissolve mais o sal precipita, o sal vai para o fundo, formando aí uma mistura heterogênea. Cuidado! Só que para isso, o texto vai ter que dizer para mim, água com sal de cozinha em excesso. Água com açúcar em excesso. A palavra excesso é extremamente importante, porque se há excesso, há formação de precipitado. Outra mistura que é homogênea, que eu acho bem interessante que a gente fale, é o ar. O ar seco, ou seja, sem umidade, e filtrado, sem pó. Tá? Se tirar a umidade do ar e o pó do ar, o ar vai ser uma mistura homogênea de gases. Aliás, toda mistura gasosa, nas condições ambientais, ela é homogênea. Misturou gás carbônico com oxigênio, mistura homogênea. Misturou gás carbônico, hélio e neônio, mistura homogênea. São gases a temperatura ambiente, colocou eles juntos, mistura homogênea. O Doni, mistura homogênea ou solução pode ser líquida, sólida ou gasosa? Exato. Vou dar um exemplo de sólida, já que eu não falei de sólida ali. As ligas metálicas. Se eu pegar o ouro 18 quilates, ali eu tenho o quê? Ouro, normalmente se usa prata, tá? Ouro e prata, certo? Se é 18 quilates, tem 75% de ouro, tem 25% de prata. Tu olhar aspecto uniforme, mistura homogênea, sólida. Agora, olha só. Tu olhou e enxergou mais de uma coisa no teu, digamos, frasco ali, no teu recipiente.
certo? É porque as substâncias não se dão muito bem. Se não se dão muito bem, cada uma fica do seu lado, criando o quê? Um aspecto desuniforme, um aspecto não uniforme, um aspecto que eu olho e enxergo mais de uma fase. Essa é a ideia. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo, tá? Exemplo bem comum. Quando as coisas a gente diz, tem um aspecto popular, do dito popular, que não fecha bem com a química. Por exemplo, água e óleo não se misturam. Não, para a química, água e óleo formam mistura, sim, mistura heterogênea. Então, muito cuidado. Porque a gente aprende sempre que água e óleo não se misturam. As pessoas dizem, água e óleo não se misturam. Cuidado, tá? Água e óleo, para química, formam mistura heterogênea. Se tu olhar para a água e o óleo, tá? Imagina que seja óleo de soja, aí, pode ser óleo de milho, óleo de canola, né? Pode ser óleo de oliva, né? Aí a gente chama de azeite, né? Azeite. Depois eu até falo qual é a diferença de óleo para azeite, né? Mas olha só, o que acontece aqui? Eu vou ter duas fases. Na fase de cima está o óleo, tá? E na fase de baixo está a água. Por que a água ficou embaixo, professor? Por que a água ficou embaixo? A água decantou, a água ficou embaixo, porque quem é mais denso fica no fundo. Então, quanto maior a densidade, mais no fundo fica. Moçada, isso é muito interessante, tá? Quando alguém fica embaixo numa mistura heterogênea, ele decantou. Então, nesse caso aí, a água decantou. Se for um sólido, a gente pode dizer decantou. E também se fala muito em formação de precipitado ou corpo de fundo. Por exemplo, água e areia. A areia vai formar o quê? O corpo de fundo ou precipitado. Beleza! Espero que isso tenha ajudado vocês, tá, a entenderem melhor essa coisa de fórmula química, composição química e substância e mistura. Tá bom? O que forma a matéria são as substâncias, que podem estar sozinhas, solitas, né, puras ou junto com outras substâncias misturadas. Tá bom? Um grande abraço e até nosso próximo encontro, que é amanhã com física. Até lá!